Paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, você que já está assistindo este vídeo. Aqui quem vos fala é Aricleson Souza. Quero estar neste momento trazendo uma mensagem da parte de Deus, mas antes eu quero convidar a você a estar se inscrevendo no meu canal Aricleson Souza, Jornada Cristã, e ativando o sino de notificações. Também que você possa estar acompanhando o canal da Rádio Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Espero que Deus fale ao teu coração através desta mensagem que vamos estar trazendo neste momento em João, capítulo de número 5, a qual vai falar da cura de um paralítico. Uma mensagem de forma expositiva. Então, quero convidar a você a estar lendo o texto comigo. A minha versão que eu uso é a versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus que Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, a qual tem 5 portículos, e nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito e começou a andar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, neste momento, Deus, fala aos nossos corações, que essa mensagem venha tocar o coração daqueles que vão assistir, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, Pai, pois a Tua palavra ela é santa, perfeita e tem um poder para nos libertar do pecado, nos convencer dos nossos erros e iluminar o nosso caminho. Te agradecemos por este momento em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero estar trazendo esta mensagem de forma expositiva e para que nós possamos entender, todo esta narrativa, a qual é trazida no livro do apóstolo João. De início, o fato que chama a atenção é que esse é o único milagre de João em quem toma a iniciativa é Jesus. Geralmente as pessoas elas iam até Jesus e elas imploravam para serem curadas. Mas aqui no texto de João, o próprio Jesus é quem toma a atitude. Jesus ele não esperou o pedido, mas Jesus ele cura o paralítico diretamente.
O alvo, meus irmãos, deste milagre, bem como todos os outros, é mostrar que Jesus, ele é o Messias. Mostrar que Jesus, ele é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Não se sabe o certo qual era a festa que ocorria quando este milagre ele foi realizado, embora alguns comentaristas eles tenham sugerido que teria sido a festa dos tabernáculos, né, ou Pentecoste, ou a Páscoa. O ponto aqui é que Jesus ele foi até Jerusalém. Então, depois de 4 meses na Galileia, aonde Jesus ele havia curado o filho de um funcionário do rei, Jesus ele volta para Jerusalém por questão da festa dos judeus, que acontecia 3 vezes ao ano. Então, no grande templo de Salomão, havia um átrio, um espaço ao lado do templo, aonde havia um tanque de águas que era chamado de Betesda. E o significado deste nome Betesda quer dizer casa de misericórdia. Esse seria um termo apropriado em razão da situação desesperada que as pessoas que se encontravam ali estavam à espera de uma cura milagrosa. O tanque de Betesda, ele era uma espécie de hospital público da cidade que abrigava uma multidão de pessoas que estavam ali sem perspectiva nenhuma de cura. Então este tanque ele ficava próximo a uma entrada que havia sido construída no templo, de Neemias. O portão em que trazia as ovelhas, que é relatado aqui no texto, este portão era o portão que trazia as ovelhas para serem sacrificadas, chamado de Porta das Ovelhas. Então esse tanque, queridos irmãos de Betesda, esse tanque ele era usado para os banhos cerimoniais que os judeus faziam, porque a lei de Moisés mandava que os judeus se purificassem para que eles pudessem participar do templo e dos sacrifícios rituais que eram realizados nele. No entanto, esse lugar ele acabou se tornando um local onde ficava uma multidão de pessoas que estavam doentes, como o texto ele nos informa no verso de número 3, que diz assim: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então essas pessoas, elas acreditavam que uma vez por ano o anjo ele vinha, descia dos céus e chegava ali no tanque, mexia as águas, e o primeiro doente que ali entrasse seria curado imediatamente. Algumas versões da Bíblia ainda trazem esta passagem no verso 4 entre colchetes. Por quê? Porque nos manuscritos mais antigos não há este trecho que está no verso 4, que diz assim: esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos e agitando a água, o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então você vai ver que algumas
versões da Bíblia vai trazer entre colchete ou entre parênteses, né, esse verso 4, porque alguns acreditavam que este trecho, esse pedaço esse versículo, na verdade, ele foi colocado por um copista para poder explicar o que relata no verso de número 7. Porque no verso de número 7 diz: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então, alguns dizem que o verso de número 4 ele foi para explicar esse verso de número 7. Então, eu sei, queridos irmãos, que é difícil, né? Mas imaginemos, né? Imagine comigo um lugar que se acreditava que um anjo descia uma vez por ano e ninguém sabia a data exata. E de repente a água ela é agitada, né? Porque diz que no texto o anjo agitou as águas. Aí imagina isso acontecendo, a confusão que acontecia, porque doentes ali se jogando por todos os lados, na tentativa de ser o primeiro a entrar. E novamente aconteceu que ninguém ao certo sabe quem foi o primeiro. E portanto não houve cura. Então seria mais um ano de frustração. Porque quando alguém chega e diz, chegou, o anjo ali agitou a água, tinha aquela confusão e todos pulavam de uma vez ali na água e acontecia que ninguém era curado. Então seria mais um momento de frustração. Então, isso era provavelmente, queridos irmãos, uma crença, né, que havia naquela época. Não era necessariamente isso, né, que acontecia, né, que o anjo vinha, descia e movia as águas. Não era isso que acontecia na verdade. Isto foi uma crença que surgiu naquela época. Era uma espécie de superstição que havia estabelecido de que o primeiro que entrasse no tanque, depois que a água fosse agitada, né, seria curado. Mas, contudo, né, por conta dessa crença, ao redor do tanque, né, começou a aglomerar grande multidão de pessoas que estavam enfermas, né, necessitadas de alguma cura física, né, pessoas de todo tipo de doença, e uma delas era este paralítico. Não se sabe muito acerca deste paralítico, deste homem, e nem mesmo se sabe qual era o seu nome. A Bíblia apenas ela diz que este homem era um homem que se encontrava enfermo e que sofria com esta enfermidade há 38 anos. Não se sabe também que doença ele tinha, mas geralmente é considerado como um paralítico, porque ele não conseguia se mover sem ajuda de ninguém. E também porque ele ficava ali deitado em um leito, como relata a Bíblia. Então esse homem, ele não teve muita oportunidade até ali. E seguindo, queridos irmãos, o texto,
seguindo o texto, nós vamos dar conta de que Jesus, ele atribuiu a doença daquele homem a algum pecado que ele tinha cometido. Porém, nem todas as doenças, precisamos entender isso, que nem todas as doenças, ela é um resultado ou castigo de um pecado que temos. Este homem, ele não tinha, né, uma capacidade física para fazer quase nada. Então, talvez ele já tivesse tentado, né, alguma alternativa, mas ele vivia ali parado, né, doente. Quem sabe até já tivesse se conformado com essa situação depois de quase 4 décadas, porque ele tinha 38 anos. Então, depois de quase 4 décadas sem que pudesse, né, se deslocar de alguma forma ou ter alguma melhora, nós vamos ver que este paralítico, este homem, provavelmente ali paralisado, ele não tivesse ainda ouvido falar sobre Jesus. E por isso que nós vemos aqui este grande milagre acontecendo. Nós podemos ver com clareza a iniciativa de Jesus, porque ainda que este homem não cresce, né, a sua mente ela se encontrava fixada, né, podemos entender em inúmeras vezes que ele fracassou na tentativa de alcançar a cura, como ele diz no verso de número 7, que todas as vezes que ele tentava chegar no tanque quando as águas eram agitadas, vinha sempre outro na frente dele. O verso de número 6 e 7, vamos ver que Jesus se aproximou-se deste homem, sabendo que ele estava enfermo há 38 anos, porque Jesus ele conhecia a causa do seu sofrimento. Como Jesus ele conhece a causa do sofrimento de todos nós. O Senhor ele sabe de todas as nossas necessidades, daquilo que nós necessitamos. Então observe que Jesus ele tomou a iniciativa e abordou aquele homem, abrindo para ele a porta da esperança. Quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, o paralítico ele traz uma explicação da sua situação para Jesus. Uma vítima paralisada dentro dos seus limites, dentro da sua própria vida. Assim também são muitos de nós. Nós podemos estar paralisados emocionalmente, paralisados profissionalmente e até de forma espiritualmente também. Então, lamentamos, queridos, muitas das vezes por não receber ajuda e até nós justificamos os nossos sofrimentos por falhas alheias. Mas essa não é a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou o que aquele homem tinha feito.
Mas Jesus perguntou: você quer a cura? Você quer ser curado? Porque Jesus, ele conhece a nossa dor. Jesus conhece a nossa angústia. Jesus conhece o vazio que há na nossa alma, a nossa crise. Jesus, ele tem nas mãos o diagnóstico de nossas vidas, da sua vida. Jesus, ele sabe quanto tempo você está sofrendo, porque o texto vai dizer que Jesus sabia que aquele homem havia 38 anos paralisado com aquela enfermidade. Jesus, ele nos vê quando nós estamos prostrados, irmãos. Quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus, ele vê quando nós estamos aquebrantados, desanimados, conformados com a situação. Porque Jesus sabia que este homem estava assim há 38 anos. Que estava verdadeiramente necessitado. Então Jesus, sem que o paralítico pedisse e sem que ele ouvisse a fé por parte deste homem, porque de início a gente não entende, né? Aliás, a gente compreende que este homem, ele não esboçou nenhuma fé, mas simplesmente Jesus diz àquele homem: levante-se, pegue o seu leito e ande. O poder de Deus entra imediatamente no corpo deste homem, porque há poder na palavra de Jesus. Jesus é aquele que, com uma simples palavra, quando eu digo, irmãos, para mim e para você, pode parecer nada, mas há um poder imenso nas palavras do Senhor, quando nós cremos, quando nós colocamos em prática. Jesus dizendo àquele homem: levanta-te e pega o teu leito. Diz a Bíblia que este homem, ele foi curado imediatamente. E aqui eu vejo Jesus liberando 3 palavras poderosas. A primeira é que Jesus diz: levante-se. Jesus estava dizendo: você não vai ser mais um paralítico. Você não vai viver mais se arrastando. O segundo é que Jesus diz: toma o teu leito. Ele não iria mais precisar, irmãos, de ninguém para ser carregado. Em terceiro, Jesus diz: e anda. Porque ele não iria mais ficar se arrastando. Então observe que Deus, quando Ele faz algo por nós, irmãos, é por completo. Quando Deus, ele age em nossa vida, é para que o nome dele seja glorificado. O que nós aprendemos aqui com esse texto, queridos? Quais são as lições que nós podemos tirar? O Evangelho de João, ele relata os milagres de Jesus como sinais, que é justamente sinais é aquilo que aponta para algo, né, especificamente. E aqui, os milagres apontavam para
Jesus, para Deus, Jesus como sendo Deus. Então aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, é que às vezes a iniciativa ela é de Deus. Deus ele é soberano. Deus ele não precisa da fé e da iniciativa humana para curar. Porque Deus ele é um Deus todo-poderoso. Ele cura quem ele quiser. Deus ele cura quando ele quer, pelos propósitos que ele tem. Então, nem sempre nós vamos compreender o trabalhar de Deus. Porque Deus ele trabalha da sua forma. Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. E aqui nós vemos com grande clareza que Jesus é quem vai até este paralítico. O paralítico não esboçou fé nenhuma, mas o Senhor conhecia a sua história, sabia da sua necessidade e disse: quer ser curado? E ele vai dar ali seus argumentos. Jesus diz: pega teu leito e anda. Então, aqui nós vemos a graça de Deus sendo derramada. Graça significa bondade para quem não merece. Jesus viu um monte de doente aqui à beira do tanque de Betesda. Mas observe que todavia Jesus escolheu curar apenas um homem. Então, muitas das vezes nós não vamos compreender a Deus. Mas Deus, ele é todo-poderoso. E ele tem o poder para curar quem ele quiser. A graça de Deus, ela é independente das nossas condições humanas. Porque nós não merecemos, mas se Deus quiser, ele derrama da sua graça sobre nossa vida. O segundo ensinamento aqui é que nem todas as pessoas elas recebem alguma graça de Deus e vão acreditar nele. Nem todas as pessoas que Deus pode curar vão ali acreditar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Nem todos vão acreditar que Jesus é o Messias, um enviado de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mesmo que Deus faça um milagre em sua vida. Nem todos vão acreditar. E isto é fato, é o que nós temos mais visto por aí, são pessoas que Deus tem tido misericórdia, pessoas que são incrédulas e vão às vezes parar num leito de hospital, tem um livramento, né, de acidente, e mesmo assim elas não depositam a sua confiança em Deus. Então, nos dias de hoje, muitas pessoas que foram curadas por Deus receberam privilégios também da parte de Deus, graça, mas vivem em seus pecados sem se arrepender, se esquecendo das coisas que Deus fez em sua vida. E eu conheço pessoas assim, irmãos. Pessoas que Deus abençoou, que Deus deu livramento, e mesmo assim continuam na ignorância, vivendo dissolutamente do seu jeito, achando que não depende de Deus, né, para nada. Mas Deus é amor, mas Deus também, ele é justiça. Deus, ele é misericórdia, mas ele
é reto e verdadeiro, irmãos. Além disso, o texto, né, deixa eu só tomar um gole de água aqui. Além disso, o texto ele nos desafia, né, também a renunciar os nossos pecados. Nós não podemos ignorar, irmãos, a força daquela palavra de Jesus, ao dizer ao paralítico, né, que havia sido curado. Jesus vai dizer a ele que ele não continuasse a pecar. Jesus diz: cuidado, para que você não venha praticar o pecado, para que não lhe aconteça algo pior. Então aqui a gente pode entender esta passagem como essa enfermidade tivesse sido causada por consequência de pecado. Porque Jesus vai dizer a ele: olha, vai, mas cuidado para que você não peque, pois pode acontecer algo pior. Então por isso que eu quero que você se lembre, meus irmãos, sempre desta palavra. Não importa se você está se sentindo como um pecador hoje, o fardo dos pecados sobre sua vida podem ser demais e você está se sentindo impotente, à beira do poço, sem esperança. Mas eu quero que você saiba que Cristo, Ele é poderoso para mudar a sua vida, para transformá-lo, porque Ele é Deus. E que hoje seja um dia de esperança para você, um dia de libertação, de salvação para a sua vida. Que a gente possa confiar nesse Deus. Aqui nós vemos uma história deste homem paralítico, a qual ele depositou as suas esperanças naquilo que ele acreditava que seria a solução, mas verdadeiramente não era. Porque, segundo, como eu disse aqui, a crença que existia naquela época, de que ali no tanque de Betesda vinha um anjo todos os anos, descia e movia as águas. E muitos que ali entravam, né, diz que o primeiro, né, que entrasse seria curado. Mas, como eu já relatei aqui, pense numa confusão. Desceu o anjo, todos na água. Então ninguém saberia ao certo quem era o primeiro. Então sempre acontecia frustrações, porque ali existia muitos enfermos, doentes, precisando, né, de uma cura física. Mas aqui nós vemos que no meio de tantos que ali se encontravam, Jesus, conhecendo a história daquele homem, há 38 anos enfermo, que depositava a sua confiança naquilo que não era verdadeiro. Mas aprove ao Senhor ter entrado na vida daquele homem e curado não só a sua vida física, mas acima de tudo Jesus curou espiritualmente a sua alma, trazendo de novo a esperança de viver, trazendo ali ele para o convívio à sociedade. Então Jesus, ele tem o poder de restaurar. Deus, ele pode fazer grandes coisas na sua vida.
mas que você confie naquilo que é verdadeiro, que é Jesus. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Este tanque de Betesda ficava na porta das ovelhas, aonde as pessoas passavam para sacrificar as ovelhas, para o ritual sagrado. E Jesus ele diz: eu sou a verdadeira porta. Então que nós possamos acreditar e confiar, sabendo disso, crer tão somente que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas, acima de tudo, a prioridade de Jesus é curar você espiritualmente, curar a sua alma, preencher o vazio que há no seu coração. Porque há muitas pessoas que estão doentes espiritualmente, procuram muitas coisas que não são verdade, na intenção de preencher o vazio que há na sua alma. E sempre se frustram, sempre se decepcionam. Mas se você procurar a Cristo, Ele preenche verdadeiramente todo o vazio que há em sua alma. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que as misericórdias do Senhor te alcance. Amém? Não deixe de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e compartilhar esta mensagem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.